Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje, ouviremos assim. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão o sírio Naamã. A essas palavras, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou entre eles e retirou-se. Queridos irmãos e irmãs, é preciso que a gente entenda que esse evangelho é muito atual. Ainda hoje estão querendo expulsar Jesus. Já o expulsaram de muitos ambientes, já expulsaram de muitos lugares onde o seu nome era honrado, onde a sua cruz estava pendurada na parede, onde o seu nome e a sua bondade eram recordados, mas ainda querem expulsar de outros lugares. É necessário que nós entendamos que, ainda que vivamos num país de grande maioria, muito grande presença também dos católicos, é necessário entender que essa catolicidade, esse cristianismo que existe no Brasil, muitas vezes não é um cristianismo real, é um cristianismo de estatística. Todo mundo gosta de Jesus, paz e amor, todo mundo compartilha no WhatsApp, no Facebook, nas mídias sociais, coisas que falam de Jesus, da misericórdia, de acolher os anciãos. Todo mundo gostava do Papa Francisco, todo mundo achava lindo, maravilhoso o que ele falava, mas quem realmente seguia o que ele dizia? Quem realmente colocava Jesus em primeiro lugar, como constantemente o Papa Francisco dizia? Quem realmente se colocava diante dele como Deus? É necessário entender que o cristianismo tornou-se em muitos lugares, e infelizmente na terra de Santa Cruz, uma ideia, uma quase ideologia, como nós vemos na sociedade de São Pio X. Jesus para eles não é mais verdadeiramente Deus, é uma bandeira. E isso não é cristianismo real, isso é uma ilusão. É necessário que a gente entenda que o cristianismo é seguir Jesus. Todo o caminho de sinodalidade da igreja, que se fala muito, é seguir Jesus, não é seguir a minha ideia, é seguir o meu nariz. Não é cada um por si e Deus com todos, isso não existe. É todos juntos seguindo Jesus. Isso é o verdadeiro caminho sinodal, é esse o caminho que a igreja propõe. Sempre propôs e sempre proporá. Mas nem sempre queremos verdadeiramente seguir Jesus. Queremos expulsá-lo, porque às vezes Jesus é inconveniente. Jesus dizia, é uma ideia bonita. Mas quem quer realmente morrer por ele? Vivemos no mundo todo, eu aqui na Europa, com os meninos, vivemos um cristianismo edulcorado, um cristianismo de parede, de museu. Não tem mais a realidade. Acontece que o Espírito Santo não se deixa encarcerar pelas nossas ideologias, pelas nossas falsas ideias de Deus, nem mesmo Jesus. Ele passava no meio da multidão, ele fugia quando queriam transformá-lo em rei. Ele fugia, ele escapava, ele passava no meio da multidão quando queriam matá-lo. Por quê? Porque ele é Senhor, ele não se deixa reduzir a nossa compreensão do que é ser Deus, do que é ser Messias, do que é ser o Redentor, o Senhor da humanidade. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, ir nesse caminho da Quaresma, em que o Papa Leão, na sua mensagem, se você não leu ainda, meu irmão, estamos na 3ª semana da Quaresma, vá ler a mensagem do Papa Leão. Ele nos convida a escutar quem? Jesus. E a jejuar do quê? Da palavra. Certo? Ele também fala do jejum do pão, mas é necessário dizer, a proposta dele é fazermos o jejum da palavra. Existem palavras demais, falamos demais, e muitas vezes a nossa palavra mata.
É necessário colocarmos Jesus na frente, como nos ensina São Bento. Nada antepor a Cristo, colocar Jesus na frente. Nada pode ser colocado à frente de Cristo. Para que nós possamos verdadeiramente transformar o Brasil, o nosso Brasil e o mundo todo num lugar onde Cristo reina, num lugar onde Cristo tem espaço. Não podemos ficar em silêncio quando vemos iniciativas baseadas no Evangelho, como algumas semanas atrás vimos aí um deputado muito importante, que nem é católico, mas movendo o Brasil para ajudar brasileiros. Outra tragédia, não era do Rio Grande, era em outro lugar, estavam ali. E quantas pessoas se movimentando contra a caridade cristã. E quanto tempo vamos ficar calados diante de injustiças como essa? Diante de abusos de autoridade, como tantos outros? Meus irmãos, ou nos preparamos para seguir Jesus Cristo, ou tomamos a firme decisão de seguir Jesus, ou que sal e que luz nós somos neste mundo? O que realmente estamos fazendo? Que cristianismo estamos testemunhando? Que Cristo, eu acredito. Porque Cristo não fugia, Cristo não escapava. Ele aguardava o momento para manifestar a sua glória, mas nós fugimos, nós calamos. E esse silêncio faz com que os maus, a maldade continue a prevalecer nas mídias, na TV, nos jornais. E continuamos em silêncio. É necessário que nós nos organizemos. A voz do bem, a voz da verdade, ninguém pode calar, mas é necessário que alguém abra a boca para anunciar a verdade, para anunciar a caridade, para mover os corações em prol da caridade. Deus seja louvado pela vida deste jovem. Deus seja louvado pela vida de todos aqueles que se deixam mover pelo Evangelho para fazer o bem àqueles que precisam. E não tem medo daqueles que querem matar Jesus, que querem expulsar Jesus até mesmo do espaço da caridade. Não pode mais ser de Jesus aquele que faz a caridade. Tem que ser de outra coisa. Se for de Jesus, não pode fazer a caridade. A caridade não é posse de ninguém. A caridade é um aspecto da divindade. É uma emanação divina. Ninguém pode fazer o bem se Deus assim não o permite. Que eu e você possamos, meus irmãos, nos colocar à disposição do Evangelho neste tempo de Quaresma, fazer o que o Papa pediu, e escutar mais Jesus, jejuar das palavras vãs, das palavras inúteis, fazer mais silêncio para ouvir o Senhor, para que assim, quando a nossa boca se abre, seja para produzir o bem, para anunciar a justiça, para promover a verdadeira caridade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana, um bom caminho de Quaresma para todos.